O milionário fica chocado ao encontrar menina pobre trabalhando sozinha no quarto. Ricardo sempre foi o homem mais rico da cidade. Ele vivia em um palácio enorme, cercado por luxos que apenas os sonhos poderiam proporcionar. Mas por trás de toda aquela fortuna havia um coração vazio, como uma casa sem luz. A arrogância dele era famosa. Ele se achava acima de todos. Porém, tudo mudou naquele dia ensolarado, quando decidiu explorar um galpão abandonado na periferia da cidade. Assim que entrou, um cheiro de mofo e desespero encheu suas narinas. As paredes estavam cobertas de grafite e o silêncio parecia gritar segredos. Foi então que ele ouviu um som. Era frágil, suave, quase como um sussurro. Uma melodia tocada em um velho violão. Intrigado, ele se aproximou. O que encontrou no fundo daquele espaço escuro o deixou sem palavras. Uma menina de 10 anos, de pele escura e olhos brilhantes, estava sozinha, cercada por papel e caneta, imersa em suas composições. Ao vê-lo, ela parou e ficou congelada, como se o espírito tivesse atravessado o lugar. "Quem é você?" ele perguntou, surpreendido pela coragem dela. Katia apenas olhou para ele, com lágrimas prestes a escorregar por suas bochechas. Ricardo nunca havia visto alguém tão pequeno e tão forte ao mesmo tempo. Katia rompeu o silêncio. "Estou escrevendo músicas sobre a dor e a esperança." A voz dela era doce e cortante. As letras que ela mostrou eram como facadas na alma, cheias de uma tristeza que ele reconhecia, mas nunca tinha estruturado em palavras. Cada acorde parecia ressoar na fragilidade da vida que ela carregava. Ricardo sentiu um nó na garganta enquanto escutava as histórias tristes daquele violão. Ela falou sobre a mãe, que estava doente, e as contas que se acumulavam, pesadas como tijolos. O vazio que sempre habitou Ricardo começou a ser preenchido por uma compaixão inesperada. Ele não era apenas um milionário. Ele era um homem que havia esquecido como se importar. O clima mudava no galpão, a energia pulsava. Mas a nova conexão entre eles foi interrompida pela chegada de Marcos, um rival de negócios que conhecia os segredos mais obscuros de Ricardo. Com um sorriso malicioso, ele fez uma ameaça velada. Se Ricardo não cuidasse bem de seus assuntos, poderia ver sua fortuna desmoronar. As palavras dele cortaram a atmosfera. A mente de Ricardo girava. De um lado, havia a proteção de sua riqueza. Do outro, a vida de uma menina e sua mãe. Foi então que uma revelação o atingiu como um raio. Ele lembrou de uma antiga parceira que se fora, e uma ideia terrível se formou. A mãe de Katia era filha dela. Os laços que poderiam unir seus destinos estavam prestes a se tornar um campo de batalha. O galpão estava carregado de tensão. O que Ricardo faria agora? A vida de Katia estava em risco, mas o que isso significava para ele? A dor parecia se intensificar e a esperança começava a parecer uma miragem. Uma escolha precisava ser feita, mas a incerteza... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O galpão estava carregado de tensão.
Ricardo sentia o peso de sua escolha pairando no ar. No entanto, antes que pudesse processar tudo, um estrondo horrível rompeu o silêncio. A porta do galpão arrebentou e a luz do sol se espalhou, como se uma tempestade estivesse prestes a entrar. Marcos, com um sorriso cruel nos lábios, riu alto. Pensei que você estivesse, mas parece que você prefere se perder em devaneios. A presença dele preenchia o espaço, saturando cada canto já escuro. O olhar de Kátia se desviou. Ela percebeu que estavam sendo observados. O medo se instalou em seu pequeno coração. Vá embora, Marcos! Ricardo gritou, mas sua voz tremia. Ele sabia que isso era mais do que uma rivalidade de negócios. Era pessoal. E ali, naquele momento caótico, tudo parecia estar se desmoronando. Kátia observava Ricardo, tentando decifrar a tempestade em seus olhos. E então ela começou a tocar o violão. Cada nota era um murro no estômago de Ricardo, um clamor por ajuda. Mas a melodia foi abruptamente interrompida quando um terceiro homem entrou na sala. Um desconhecido, alto e imponente, um terno escuro e olhar desafiador. Parece que temos uma reunião de família, não é mesmo? A voz do homem era profunda e carregava um tom de desdém. O olhar de Ricardo se fixou no estranho, e um frio percorreu sua espinha. Algo sobre ele era estranho, inquietante. Ricardo, você não reconheceu seu irmão, parece. As palavras ressoaram como um golpe. Irmão! Ricardo ficou paralisado. O que você está dizendo? Sua mente girava. Ele sempre soube que havia segredos na sua família. Mas isso era demais. Marcos, aproveitando a fraqueza, olhou para Kátia e disse: teu destino está nas mãos desses dois. Que tipo de vida você gostaria de ter? O olhar de Kátia passeou entre os homens, entre a raiva de Ricardo e a frieza do desconhecido. Até aquele instante, ela sentia que sua única preocupação era a música e a saúde da sua mãe. Mas a descoberta do irmão fez tudo mudar, como se a realidade tivesse sido reescrita em um instante. Você é meu irmão? Ricardo finalmente conseguiu perguntar, a voz falhando. O homem sorriu. Sim, e você tem muito a aprender sobre a nossa herança. O que estamos fazendo aqui todos esses anos é muito maior do que você imagina. O coração de Kátia batia forte. Por que você não veio antes? O desconhecido olhou para ela com uma expressão que misturava compaixão e desprezo. Porque as coisas não são tão simples, menina. Algumas verdades precisam ser guardadas. Ricardo, confuso e furioso, sentiu um nó se formando na garganta. O que isso significava para ele? Para Kátia? O peso da revelação pesava como uma âncora. Ele se perguntou se a conexão que começava a formar com a menina estava prestes a se transformar em um emaranhado de traições e mentiras. A cada segundo que passava, seu mundo estava sendo girado de cabeça para baixo. O desconhecido inclinou-se para a frente, olhando bem nos olhos de Ricardo. Agora, você terá que decidir entre sua rica hipocrisia ou a verdadeira riqueza de sua linhagem. O que você realmente valoriza? O que você realmente quer? E ali, cercado por sombras e verdades não ditas, Ricardo se viu em uma encruzilhada. O que ele escolheria? As portas da descoberta estavam agora bem abertas, e o que estava por trás delas era mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. Mas uma coisa era certa: a vida dele e a de Kátia nunca mais seriam as mesmas. Elas agora estavam ligadas a um passado sombrio, e uma nova luta estava prestes a começar. O desconhecido inclinou-se para a frente, olhando bem nos olhos de Ricardo. Agora você terá que decidir entre sua rica hipocrisia ou a verdadeira riqueza de sua linhagem. O que você realmente valoriza?
O que você realmente quer? A tensão no ar era palpável. Tanto medo, tanta expectativa. Katia, entre os dois homens, sentia o coração apertar. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pelo galpão. O estrondo da porta se estilhaçando. A luz ofuscante entrava por cada pedaço de madeira quebrado. A cena não poderia ser mais caótica. Em um piscar de olhos, a realidade se transformou. Um grupo de homens armados invadiu o local, com rostos conhecidos e olhos que tinham sede de vingança. O líder, um sujeito corpulento que parecia estar no comando, apontou uma pistola para Ricardo. "Ricardo, você se esqueceu de nós?" gritou, a raiva transbordando em cada sílaba. A boca de Ricardo secou. Lembrou-se de negócios que não tinha feito da forma correta, de acordos quebrados. "Fui avisado?" perguntou, tentando recuperar a compostura. "Não estamos aqui para conversas amigáveis." O homem ameaçou, fazendo o companheiro do lado dele se aproximar. Katia olhou para Ricardo, seus olhos cheios de pavor. O desconhecido se posicionou entre os homens armados e os dois, uma expressão sombria no rosto. "Não se meta, irmão. Isso não é sobre você." O tom de desprezo fez o estômago de Ricardo revirar. "Não posso deixar você machucar uma criança", disse. "E quem disse que me importo?" O homem do terno escuro retrucou, enquanto olhava para Katia. "Ela é apenas uma peça no seu jogo, Ricardo." Antes que as palavras pudessem decair, outro estrondo. Uma explosão distante fez o chão tremer. O grupo armado se virou, confuso, e aproveitando o momento de distração, a pequena Katia se aproximou de Ricardo, segurando seu braço com força, como se tentasse ancorá-lo. "Ricardo, o que está acontecendo?" A voz dela era um sussurro aflitivo, o medo desenhado em seu rosto. "Fique perto de mim", Ricardo respondeu, sentindo pânico invadir seu peito. Os homens armados estavam virando as mesas em busca de uma saída. "Cadê o dinheiro?" um deles gritou. E foi nesse momento, na confusão, que a verdade mais chocante veio à tona. "Katia, você precisa ouvir isso." O homem desconhecido começou, mas não conseguiu terminar a frase. Ele se contorceu, um brilho sombrio na sua expressão. Em seguida, a porta do galpão foi empurrada com força e uma mulher entrou, parecendo uma sombra de seu antigo eu. Era a mãe de Katia, pálida e abatida. Ela se adiantou, colocando-se na frente da filha. "Saiam dela!" gritou, sua voz se partindo em gritos de desespero. Ricardo ficou paralisado. "Mãe?" Ele não podia acreditar. "Você está aqui?" A tensão aumentou freneticamente no galpão. A mulher olhou para o desconhecido. "O que você está fazendo aqui?" E o braço dela tremia, como se a verdade começasse a se revelar em fragmentos despedaçados. Marcos, que tinha assistido em silêncio, parecia divertido, como se todos estivessem dançando ao som de uma sinfonia trágica. Ele finalmente interveio. "Vocês acham que a vida é um jogo? Tudo está prestes a desmoronar." A mãe de Katia respirou pesado e sua voz ficou mais forte. "Você não entende, o que está prestes a acontecer é muito maior do que o que você vê." E com essas palavras, o chão sob os pés de todos tremeu. Ricardo sentiu uma avalanche de memória e dor. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas o resultado era um retrato distorcido. O medo se desenhava em seus olhos. A conexão entre todos estava surgindo. Segredos não ditos, mentiras que teceram sua história, e a revelação de Katia poderia abalar as estruturas das suas vidas. Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos homens armados caiu, atingido por um tiro que ecoou pela sala.
O clima de calamidade tomou conta. O desconhecido sorriu, como se tudo estivesse conforme o planejado. Você realmente não sabia, Ricardo? Murmurou enquanto os outros começavam a se dispersar. Katia pode ser muito mais do que você imagina. E quando Ricardo olhou para Katia, seus olhos refletiam não apenas tristeza, mas uma força inesperada. Ele percebeu naquele momento caótico que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Desde o erro mais profundo até o mais belo dos começos, eles estavam todos entrelaçados em um destino que nem mesmo a sanidade poderia prever. O que havia ali, entre eles, não era apenas uma conexão de sangue, mas algo mais profundo e trágico que aguardava para ser revelado. E a sombra de um futuro incerto se avizinhava, mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. O desconhecido inclinou-se para a frente, olhando bem nos olhos de Ricardo. Agora você terá que decidir entre sua rica hipocrisia ou a verdadeira riqueza de sua linhagem. O que você realmente valoriza? O que você realmente quer? A tensão no ar era palpável. Katia entre os dois. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pelo galpão. O estrondo da porta se estilhaçando, a luz ofuscante entrava por cada pedaço de madeira quebrado. A cena não poderia ser mais caótica. E então, tudo mudou. Um grupo de homens armados entrou. Líderes conhecidos no submundo da cidade. O maior deles, um sujeito corpulento, apontou uma pistola para Ricardo. Surpresa, Ricardo! Você achou que poderia escapar de nós? Gritou. Cada palavra carregando a raiva de sermões maliciosos. Ricardo congelou. As memórias das promessas quebradas, dos negócios ruins que ele fez de costas para a lei, bombardeavam sua mente. O que você quer? Ele perguntou, tentando manter a calma. Você sabe o que quero. Você fez um pacto com a gente e agora vai pagar. O homem sorriu, mas não havia nada de simpático naquele sorriso. Katia, segurando o braço de Ricardo com força, sentiu seu coração disparar. Ricardo, o que está acontecendo? Fique perto de mim, ele respondeu, quase sem energia. Mas antes que pudesse pensar em um plano, a mulher que havia entrado antes, mãe de Katia, avançou. Não se atreva a tocar neles, gritou, sua voz trazendo uma força inesperada. Os caras armados trocaram olhares confusos. Ah, mas você não entendeu, querida. Ele fez parte disso. Ele é um traidor. O líder respondeu, rindo da situação. Traidor? Ricardo se levantou, a adrenalina pulsando em suas veias. Eu não sou um traidor. Eu sempre estive do lado certo. O desconhecido, que ainda não havia revelado seu nome, usou a ocasião. Você sempre esteve do lado errado, Ricardo. Agora, você finalmente vai entender o peso de sua herança. Um passo à frente, e seu olhar se encontrou com o de Katia. E você também está envolvida nisso. Seu passado é muito mais profundo do que este garoto rico imagina. Todos estavam paralisados. A tensão era extrema. Katia olhou confusa. O que você quer dizer? O homem do terno escuro começou a risada como se desfrutasse do momento. Ela, assim como você, possui uma parte do nosso legado. Um legado que você nunca conheceu. A percepção do que isso poderia significar começou a assombrar Ricardo. Legado? Que legado? A mulher de Katia deu um passo à frente, seu rosto pálido e nervoso. O que você está insinuando, Deus do céu? Ela estava tendo dificuldade para segurar as lágrimas. Everything. O desconhecido sorriu, encarando cada um deles. Os dois têm muito mais em comum do que só o sangue. O destino de todos nós está atrelado. Sabem que a verdadeira riqueza não é ouro, não é a fortuna. É o que vocês guardam dentro.
Em um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Era uma antiga foto desbotada que ele atirou para o chão. Todos se inclinaram para ver. Era uma imagem de uma família que Ricardo não reconhecia, mas havia uma mulher que lhe era familiar. Ele sentiu o coração disparar. Ele conhecia aquela mulher. Essa é a sua mãe, Ricardo, o desconhecido gritou. E Kátia é a sua irmã. O mundo de Ricardo girou. Ele olhou para Kátia, seus olhos cheios de dúvida. Medo e, sobretudo, raiva. Irmã, como isso é possível? Os seus pais viveram uma mentira e agora a verdade vem à tona. O desconhecido continuou. Você nunca quis saber de onde veio, né? Agora vai ter que enfrentar suas raízes e muito mais. A revelação o atingiu como uma onda. Kátia olhava para ele e a expressão dela parecia uma mistura de incredulidade e dor. Você é meu irmão? Ela sussurrou, um fio de esperança se misturando com a confusão. Ricardo lutava para processar. O golpe era forte demais. Mas antes que pudesse responder, outro grito cortou o ar. Um dos homens armados na entrada da sala caiu. Um tiro ecoou e foi como se o tempo tivesse congelado. O clima de calamidade tomou conta. O desconhecido viu a oportunidade. Agora, Ricardo, escolha suas prioridades! Gritou, enquanto os outros homens começavam a dispersar em pânico pela entrada. Kátia olhou de um para o outro. O que estava acontecendo? Ricardo, o que vamos fazer? Aonde vamos? A voz dela era um misto de desespero e determinação. E naquele último instante, no auge do caos, Ricardo percebeu. Ele tinha uma escolha a fazer. Não apenas pela riqueza ou pelo passado, mas pela vida da irmã que ele nem conhecia e pela conexão que estava começando a construir. O peso da decisão caiu sobre ele como uma rocha. O que ele realmente escolheria? A porta estava aberta e o futuro incerto estava à sua frente. Ele poderia enfrentar o que estava por vir ou esconder-se nas sombras do que sempre foi. Uma coisa era certa: nada seria como antes. A porta estava aberta e o futuro incerto estava à sua frente. Ricardo sentiu o peso da decisão cair sobre ele como uma rocha. Ele poderia enfrentá-los ou se esconder nas sombras do que sempre fora. O barulho dos homens armados ecoava, e ele sabia que não tinha muito tempo. Ricardo, Kátia sussurrou. A urgência na voz dela o fez despertar dos seus pensamentos. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de medo, mas também de uma determinação que ele não esperava. O que vamos fazer? Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos homens armados caiu, atingido por um tiro que ecoou no galpão. Era como se o tempo tivesse congelado. Kátia levou a mão à boca, assustada. Ricardo virou-se para o lado, apenas para ver o desconhecido. Seu irmão, sorrindo no meio do incêndio do caos. Agora tudo muda! O homem gritou, uma alegria sombria nos olhos. Ele ergueu a arma de novo, disparando várias vezes em uma sequência rápida. Os outros homens começaram a se espalhar, em pânico, tentando encontrar abrigo. Ricardo sentiu seu coração disparar enquanto Kátia se encolhia atrás dele. O desconhecido estava soltando risadas, como um lunático em meio ao caos. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Ele se virou para a mulher que havia ficado na porta, a mãe de Kátia. E você vai entender o seu papel nisso tudo. O que você sabe sobre mim? A mulher gritou, a voz dela misturando desespero e raiva. Você não sabe nada. Mas as palavras dela como que se dissolveram no ar. Um segundo depois, uma explosão estrondosa tinha ecoado. O chão tremeu sob os pés de todos. O galpão
carregado de segredos e vozes não ditas, parecia agora estar desmoronando, como se o próprio espaço estivesse reagindo à revelação. Ricardo sentiu a adrenalina correr. O que foi isso? Ele gritou, os olhos arregalados com a incerteza. O pânico se espalhou entre os homens armados. E um motor. Confusos e distraídos pela forma como tudo estava mudando. E como um filme de ação, a porta se abriu novamente de uma forma explosiva. Mas não eram apenas pessoas comuns. 2 homens, vestidos de forma imponente, entraram com uma segurança que traía um poder absoluto. Eles eram conhecidos, figuras temidas que geravam terror entre os que cruzavam seu caminho. A presença deles tinha impacto. Estamos aqui para resolver isso, um deles disse, a voz firme como aço. Ele olhou para Ricardo, em um instante reconhecendo a gravidade da situação. Evô. Irmão, Ricardo sentiu a cabeça girar novamente. O que estava acontecendo? Ele apenas começou a compreender que havia muito mais em jogo do que ele nunca poderia ter imaginado. Vocês não podem interferir, gritou o homem desconhecido, enquanto a tensão no ar aumentava a cada segundo. O ódio no olhar dele era palpável. Esta é a nossa chance, a oportunidade que esperávamos. Sua chance acabou, respondeu o homem imponente, os olhos frios como gelo. Sem mais palavras, uma série de disparos foram feitos, atingindo o desconhecido em cheio. Ricardo ficou chocado. Katia gritou: Não! Não! Ela cobriu os olhos, mas ele a puxou. O que havia acontecido? Enquanto a situação se desenrolava, uma forte sensação de traição e desespero pairava no ar. Ainda atordoado, Ricardo olhou para a mulher que havia entrado. O rosto dela estava mais pálido do que nunca. Você! O que está acontecendo? O que você não me contou? Ela hesitou, sua expressão repleta de tormento. Você não pode saber agora, não assim? E então, um movimento repentino. A mãe de Katia avançou. Ao lado do homem que agora estava caído, a revelação impotente prestes a sair de seus lábios. A verdade vai ser a sua única saída. O pânico tomou conta da sala. Olhando para Katia, a confusão e a dor nos olhos dela refletiam as mesmas emoções que Ricardo sentia. Eles estavam em meio ao caos, e a verdade parecia ser uma bomba relógio prestes a explodir. A palavra irmão ressoou na mente de Ricardo, enquanto ele tentava compreender todo o quadro. E então, um silêncio súbito que poderia ser cortado com uma tesoura. Tudo que se ouvia era o silêncio ensurdecedor que precedia um cataclismo imensurável. Ele percebeu que as muralhas da sua vida estavam desmoronando e que a realidade que conhecia era uma teia de mentiras. O que estava por vir mudaria tudo. Ricardo sentiu o peso da decisão cair sobre ele como uma rocha. Ouvindo uma sirene distante, ele percebeu que o pânico estava se espalhando. O galpão estava um caos e cada segundo parecia mais intenso que o anterior. Katia parecia hesitar, seus olhos finalmente encontrando os de Ricardo, enquanto um turbilhão de emoções e perguntas passou entre eles. Ele estava lutando para entender o que estava acontecendo, mas não tinha tempo. Vamos sair daqui! Ricardo gritou, puxando Katia para Má. Ele tinha uma arma em punho, apontando diretamente para eles. Todo mundo no chão! O homem gritou, fazendo o coração de todos disparar. O grupo armado começou a se espremer, procurando uma saída. Mas antes que alguém pudesse agir, a mulher identificada como mãe de Katia chegou correndo. Não, não faça isso! Se colocou na frente de Katia e Ricardo.
suas mãos tremendo, enquanto tentava bloquear a ameaça. Por favor, você não precisa fazer isso. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. O homem armado hesitou, confuso com a determinação na voz dela. Saia do caminho! Gritou. Mas havia algo na maneira como ela o olhava que parecia tocá-lo. Ricardo segurou Kátia mais firme. Mãe dela? Quem é você? Ele podia sentir a pressão subindo, o choque da situação, lavando cada pensamento racional. O que ela sabia? A mulher respirou fundo e começou a falar. O que você não entende é que esta menina, ela apontou para Kátia, é a chave para tudo. A herança dela é muito maior do que você imagina. As palavras dela penduradas no ar, e a confusão reinou entre todos. O homem armado ficou ainda mais nervoso. O que está acontecendo aqui? Ricardo estava prestes a perguntar, mas então a mulher continuou. Kátia é a verdadeira herdeira de um legado que se estende por gerações. E você a quer, não por ela, mas pelo que ela representa. A atmosfera ficou pesada. Kátia olhou para a mãe, os olhos dela cheios de dúvida e desespero. O que você está dizendo, mãe? O que eu sou? No entanto, antes que alguém pudesse responder, um som diferente ecoou novamente. A porta se abriu mais uma vez. Um grupo de pessoas bem dressed entrou. Eles não pareciam armados, mas a tensão no ar era palpável. O líder, um homem de terno escuro com um sorriso arrogante, atravessou a sala com a confiança de quem já havia controlado situações muito mais complicadas. Desculpe a intrusão, mas parece que o aniversário da família chegou um pouco mais cedo este ano, não é? Ele olhou para Ricardo e fez um gesto de desprezo. Você realmente não sabe o que está acontecendo, sabe? Kátia, você foi mantida em segredo por muito tempo. É hora de você saber a verdade. O que está acontecendo? Gritou Ricardo, o desespero agora moldando cada palavra. Uma parte dele já temia o que estava por vir, enquanto Kátia olhava assustada, sua mão tremendo na dele. No dia que você se tornou um milionário, um pacto foi selado e Kátia foi a moeda de troca. O homem respondeu, seus olhos brilhando. Esse é o legado que você ignorou. E agora é seu tempo de pagar. As revelações estavam vindo como um furacão, e tudo estava prestes a desmoronar. Ricardo estava paralisado. Ele não sabia que a vida dele poderia estar tão conectada a Kátia. Você está mentindo, gritou, mas por dentro, sua mente girava com todas as possibilidades. Não estou mentindo. O pacto é real. E agora todos os laços que você cultivou, todas as suas certezas estão prestes a se transformar em pó se você não agir rápido. O homem continuou, seus olhos fixos em Ricardo de um jeito que o fazia sentir um frio na espinha. Kátia, agora ciente do que se passava, virou-se para a mãe. Mãe, e que isso significa para nós? O que vamos fazer? A sala estava em silêncio. As tensões explodindo. Ricardo olhou de um para o outro, percebendo que tudo o que pensava ser verdade estava sendo colocado em questão. O que ele realmente sabia sobre sua vida? E o que Kátia significava no meio de tudo aquilo? O futuro deles estava prestes a mudar de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. A última frase do homem no terno reverberou na sala como um trovão. A escolha é sua. Continue ignorando a verdade ou abrace o que está por vir. Mas saiba, Kátia pode não ser a única que vai perder tudo se você não agir agora. E assim, enquanto o pânico e a confusão dominavam, o destino de todos ficou pendurado na balança, inseguro e repleto de segredos prontos para serem revelados. Ricardo sentiu o peso da decisão cair sobre ele como uma rocha. Ouvindo uma sirene distante, percebeu que o pânico estava se espalhando. Kátia parecia hesitar, seus olhos finalmente encontrando os de Ri.
Ele estava lutando para entender o que estava acontecendo, mas não tinha tempo. Vamos sair daqui! Ricardo gritou, puxando Kátia para mais perto. Mas antes que pudesse dar um passo, um som estrondoso ecoou. A porta dos fundos se abriu com um barulho ensurdecedor. E um homem entrou, usando uma máscara. Ele tinha uma arma em punho, apontando diretamente para eles. Todo mundo no chão! O homem gritou, fazendo o coração de todos disparar. O grupo armado começou a se espremer, procurando uma saída. Antes que alguém pudesse agir, a mulher identificada como mãe de Kátia chegou correndo. Não! Não faça isso! Ela se colocou na frente de Kátia e Ricardo, suas mãos tremendo enquanto tentava bloquear a ameaça. Por favor, você não precisa fazer isso. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. O homem armado hesitou, confuso com a determinação na voz dela. Saia do caminho! Gritou. Mas havia algo na maneira como ela o olhava que parecia tocá-lo. Ricardo segurou Kátia mais firme. Mãe dela, quem é você? Ele podia sentir a pressão subindo, o choque da situação lavando cada pensamento racional. O que ela sabia? A mulher respirou fundo e começou a falar. O que você não entende é que esta menina, ela apontou para Kátia, é a chave para tudo. A herança dela é muito maior do que você imagina. As palavras dela pairavam no ar e a confusão reinava entre todos. O homem armado ficou ainda mais nervoso. O que está acontecendo aqui? Ricardo estava prestes a perguntar, mas então a mulher continuou. Kátia é a verdadeira herdeira de um legado que se estende por gerações. E você a quer, não por ela, mas pelo que ela representa. A atmosfera ficou pesada. Kátia olhou para a mãe. Os olhos dela cheios de dúvida e desespero. O que você está dizendo, mãe? O que eu sou? Antes que alguém pudesse responder, um som diferente ecoou novamente. A porta se abriu mais uma vez e um grupo de pessoas bem vestidas entrou. Eles não pareciam armados, mas a tensão no ar era palpável. O líder, um homem de terno escuro com um sorriso arrogante, atravessou a sala como se fosse o dono daquela história. Desculpem a intrusão, mas parece que o aniversário da família chegou um pouco mais cedo, não? Ele olhou para Ricardo e fez um gesto de desprezo. Você realmente não sabe o que está acontecendo, sabe? Kátia, você foi mantida em segredo por muito tempo. É hora de você saber a verdade. O que está acontecendo? Gritou Ricardo, desespero agora moldando cada palavra. Uma parte dele já temia o que estava por vir, enquanto Kátia olhava assustada, sua mão tremendo na dele. No dia em que você se tornou um milionário, um pacto foi selado, e Kátia foi a moeda de troca. O homem respondeu, seus olhos brilhando. Esse é o legado que você ignorou, e agora é seu tempo de pagar. As revelações estavam vindo como uma tempestade, e tudo estava prestes a desmoronar. Ricardo estava paralisado. Ele não sabia que a vida dele poderia estar tão conectada a Kátia. Você está mentindo! Gritou, mas por dentro, sua mente girava com todas as possibilidades. Não estou mentindo. O pacto é real. E agora, todos os laços que você cultivou, todas as suas certezas, estão prestes a se transformar em pó. Se você não agir rápido. O homem continuou, seus olhos fixos em Ricardo de uma forma que o fazia sentir um frio na espinha. Kátia, agora ciente do que se passava, virou-se para a mãe, desesperada. Mãe, o que isso significa para nós? O que vamos fazer? A sala estava em silêncio, as tensões explodindo.
Ricardo olhou de um para o outro, percebendo que tudo o que pensava ser verdade estava sendo colocado em questão. E então, em meio à confusão, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era um disparo. Ricardo olhou assustado. O homem de terno caiu, mas não estava sozinho. Um outro homem, também de terno, havia ressurgido. Com uma frieza que deixava todos atordoados, apontou a arma para o grupo, com um sorriso ameaçador. A verdade é que aqui, todos têm algo a perder, ou ganhar, dependendo de como você olhar, Ricardo. O ar se encheu de tensão. Kátia gritou: "Não, não pode ser!" Ricardo ficou em estado de choque. O que você quer dizer? O que estava acontecendo? As palavras cortaram como facas. Ele sabia que a verdade estava mais distante do que ele imaginava. Você não sabia que sua própria mãe estava ali no meio? Você foi enganado. Tudo isso foi um plano, Ricardo. Kátia não é só uma criança perdida. Ela é o que você mais teme. O homem sorriu e o mundo começava a se desmoronar. Tantos segredos, tantas mentiras. Ricardo poderia ver que Kátia o olhava com uma mistura de dor e confusão, seu queixo tremendo. Irmão! Oh, a palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro quebrado. E ali, entre revelações, um novo turbilhão de incertezas começou. O que de fato ligava suas vidas? O sangue, as promessas, os pactos, tudo estava em jogo e ele percebeu que a guerra apenas começava. Ricardo sentiu o peso da decisão cair sobre ele como uma rocha. O homem de terno escuro, agora caído no chão, sem vida, deixara todos em estado de choque. O eco do tiro ainda reverberava pelo ar, misturando-se ao desespero nas expressões de Kátia e sua mãe. Um silêncio tenso se instalou, interrompido apenas pelo sussurro de um grupo armado, ainda em alerta. Reavaliando a situação à medida que a cena tomava forma, Kátia olhou para Ricardo, seus olhos como duas lagoas de confusão e medo. "O que vai acontecer agora?" murmura tremendo. O coração de Ricardo apertou. Ele sabia que a verdade estava se desfazendo diante dele como areia entre os dedos. Ele queria protegê-las. Mas como faria isso em meio a esse caos? Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. "Onde está a herança? Não temos tempo!" Um dos homens armados começou a perder a calma, a fúria se espalhando como fogo. O líder do grupo, um tipo robusto e intimidador, balançou a cabeça como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Ele se voltaria a Kátia, a tensão cravada em sua expressão. "Queremos o que nos foi prometido!" "No!" a mãe de Kátia gritou. Mas naquele momento, o desconhecido que caíra ao chão, seu irmão, era uma peça que parecia fora do tabuleiro. E a verdade que começava a despontar no horizonte estava prestes a zelhar. Ele não é seu irmão!" gritou o homem de terno escuro, a respiração pesada. "Nunca foi." Ele olhou em volta, olhos frenéticos. "A herança dele não é sua, Kátia. Não se deixe enganar." O silêncio caiu novamente, mais pesado que antes. Kátia olhou para Ricardo, uma centelha de esperança e dúvida cruzando seu olhar. "Ele tá mentindo, né? Você é meu irmão, certo?" Ricardo estava em pé, paralisado. A evidência à sua volta estava se retorcendo em um labirinto de mentiras. "Não, não pode ser." A voz dele falhou, enquanto tentava reunir coragem. O homem sem terno atirou uma verdade devastadora. "A herança não é só dinheiro, garota.
É sobre poder, poder que você nunca soube que tinha. Sua mãe esteve com o homem errado. Aquela riqueza é dela. Você tem a chave para um legado que não conhece. O que você é? O que você representa? A afirmação ecoou no ar como uma explosão. Katia recuou, e a expressão de sua mãe se tornou uma máscara de desespero. Como você ousa? A voz dela tremia. Porque é a verdade. Você não é só uma criança. É um pedaço de algo muito mais grandioso. Ele se aproximou dela, quase como um predador. A herança não é só um nome. É poder. É o que estamos lutando. E agora, esse jogo se torna seu. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele pensou em Katia, no que isso significava para ela, para a vida que imaginava ter. O chão estava desmoronando sob seus pés. Você está tentando manipulá-la, gritou Ricardo, olhando com uma mistura de raiva e proteção. Ela não precisa disso. Ninguém precisa. Mas a tempestade começou. O homem armado gritou: silêncio! Todo mundo fica quieto! Se a menina é realmente o que ele diz, o que vamos fazer agora? O clima apocalíptico pairava sobre todos. De repente, a porta do galpão se abriu e outra figura apareceu. Uma mulher, pálida e com olhos familiares. Katia! Ricardo! Ela era a mãe de Ricardo. O impacto foi como um golpe de um martelo. Ele a conhecia e tudo o que pensava que sabia sobre sua vida desmoronou. Mãe? Ele mal podia acreditar. As peças estavam se encaixando de uma forma que ele não esperava. Você. Eu pensei que... Sua voz falhou. Eu protegi vocês dois por muito tempo. A mulher olhou para Katia e lágrimas brotaram em seus olhos. Você não conhece o que está por trás da sua herança, nem o que ela representa. Engano puro! Catou a voz do desconhecido, agora de pé, ferido, mas ainda respirando. A verdade irá moldar vocês. Katia, se você soubesse o que realmente está em jogo. Mas a tensão esquentou. Um novo tiro. Um outro homem, não reconhecido, se virou e descansou o olhar afiado sobre Katia e Ricardo. Pronta para a ação. A verdade pode ser o fim de todos nós. E agora precisamos decidir. É hora de jogar o jogo. Ou perder tudo de uma vez. O caldeirão de emoções atingiu seu limite. Ricardo sentiu que tudo poderia sumir. A vida que construíra, as mentiras que desmoronavam ao redor deles. Escolham agora o que vocês são, o que vocês querem ser. Com isso, a urgência cortou a sala como um fio de navalha. O destino deles estava nas mãos, e cada escolha ressoava nas paredes em compasso de morte e renascimento. O que era real? O que era apenas ilusão? A vida deles nunca mais seria a mesma. O que aconteceria a seguir? A escolha precisava ser feita. Ricardo sentiu o peso da decisão cair sobre ele como uma rocha. O homem de terno escuro agora caído no chão. Sem vida, deixara todos em estado de choque. O eco do tiro ainda reverberava pelo ar, misturando-se ao desespero nas expressões de Katia e sua mãe. Um silêncio tenso se instalou, interrompido apenas pelo murmúrio nervoso de alguns dos homens armados que começaram a se mover, procurando uma saída ou um alvo. Katia! Ricardo gritou, seu coração batendo forte. Ele não sabia o que fazer. Precisamos sair daqui, agora! Mas quando olhou para a pequena, encontrou seus olhos cheios de lágrimas. O que vai acontecer agora? Ela murmurou, tremendo. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente, dessa vez de forma explosiva. Uma figura conhecida entrou, com uma máscara e um semblante decidido. Era Marcos, o rival de negócios de Ricardo. Ele moldou um sorriso sinistro, enquanto olhava para o caos à sua volta. Ah, que belo espetáculo! Marcos exclamou.
seus olhos brilhando com uma satisfação macabra. Este é o tipo de drama que eu gosto de ver. Todos na palma da minha mão. A tensão se intensificou e a atmosfera parecia carregada de eletricidade. A mulher que havia chegado minutos antes, a mãe de Ricardo, fixou os olhos em Marcos com mistura de raiva e medo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz tremulando. "Você não deveria estar aqui." "Oh, mas eu deveria, querida", disse Marcos, dando um passo à frente. "Isso é um lindo emaranhado de impérios em colapso. E você, Kátia, é a peça central." Kátia franziu o senho, confusa. "O que você quer dizer com isso?" A inocência no olhar dela fazia o coração de todos apertar ainda mais. Sem aviso, Marcos puxou um papel de dentro do paletó. "Esse contrato", ele começou, "é a chave para tudo isso. Se você não o tivesse, Kátia, sua vida inteira seria diferente. Será que você está pronta para saber quem realmente você é?" "Basta!" gritou Ricardo, sua frustração transbordando. Mas antes que pudesse dar um passo, Kátia gritou: "Não! O que você quer, Marcos?" E então a revelação chocante e inesperada. Seus pais, Kátia, não são quem você pensa que são. E esse tal irmão, ele apontou para Ricardo, não é seu verdadeiro irmão. Não, não, minha querida. Você é herdeira de um império que nem imagina. A sala não apenas fez silêncio, mas congelou. O choque estava em cada rosto. Ricardo recuou, claramente incapaz de entender. "Como assim?" Ele se virou para Kátia, buscando pela verdade nos olhos dela. "Não pode ser." Marcos sorriu, um sorriso que emanava uma malícia inegável. "Ah, mas você sempre foi uma marionete no jogo. Seu pai?" Ele olhou para a mãe de Kátia. "Ele não era um simples trabalhador. Ele era um dos mais importantes que a cidade já viu." E se escondia atrás de uma máscara. Não por proteção, mas por vingança. Kátia estava atordoada, as mãos tremendo. "Mãe, diz que isso não é verdade." Ricardo estava paralisado, seu mundo virando de cabeça para baixo. "Como você pode?" ele balbuciou, a pressão nas têmporas aumentando. As palavras de Marcos escorriam como veneno em suas veias. "Não me olhem assim!" a mulher gritou, as emoções transbordando. "Eu só queria protegê-la. A herança de Kátia trouxe inimigos e perseguição. Eu fiz o que era melhor para vocês." Os murmúrios cortaram a sala. O que estava acontecendo? Kátia tinha a chave para algo imensurável, mas a que custo? A verdade começava a revelá-los, um quebra-cabeça brutal. E, de repente, tudo parecia tão claro e tão distante. Ricardo olhou nos olhos de Kátia, então para Marcos. "Você só quer nos manipular." A raiva tingiu sua voz. "Você não pode fazer isso." Marcos riu, a loucura no riso. "E quem disse que não posso?" Este jogo se tornou muito mais interessante. Agora, catapultados para a verdade, o que farão com isso? E assim, cada um no galpão começou a se mover, o choque se transformando em caos. O futuro de Kátia e a verdadeira natureza de quem eram estavam prestes a desmoronar diante de seus olhos. O que aquela revelação significava para eles? O que a escolha dela poderia determinar? A linha entre o amor e o ódio, entre ser escravo de um legado e a liberdade, tornava-se cada vez mais tênue. O que eles fariam a seguir? E que mais estava escondido nas sombras? A verdade pairava no ar, pronta para explodir. E a luta não havia feito mais do que começar. O galpão estava em caos, as revelações ainda ecoando nas mentes de todos. Kátia, com os olhos cheios de lágrimas, segurou a mão de Ricardo, buscando conforto em meio à tempestade de emoções. Ele a olhava, o peito apertado
surtando ao perceber o peso da verdade que ela carregava. "O que vamos fazer?" ela perguntou, a voz tremendo. Marcos, aproveitando a tensão do momento, sorriu. "Agora temos um jogo novo. O destino de todos vocês está em jogo. O que farão? Vão abraçar essa nova realidade ou se esconder no escuro?" Ele olhou para Ricardo, desafiador. Nesse instante, a mãe de Ricardo, já em lágrimas, tentou intervir. "Para com isso! Não podemos deixar que você controle a vida da minha filha!" gritou. O tom de sua voz misturava desespero e defesa. E mesmo com o coração na mão, Katia finalmente tomou coragem. "Se a minha herança é um fardo, eu não quero isso!" ela exclamou firme. "Não quero uma vida baseada na mentira." As palavras dela reverberaram no ar e todos ficaram em silêncio. Ricardo respirou fundo. Ele sabia que precisava ser forte. "Katia, nós conseguimos enfrentar isso juntos. Ninguém pode decidir quem somos, exceto nós." O olhar determinado dele encontrou o dela, e uma ligação forte parecia unir os dois. Certo, Marcos interveio, notando que sua influência estava diminuindo. "Mas e quanto à sua mãe? Vocês vão apenas deixá-la de lado?" Ele apontou o dedo acusador, o sorriso no rosto se desvanecendo. A mulher, antes tão firme, agora tremeu. "Eu só queria proteger vocês", disse a voz falhando. Mas algo dentro de Katia se acendeu. Proteger ou esconder? Antes que a conversa pudesse se intensificar, um barulho alto ecoou do fundo do galpão. As portas se abriram e uma equipe de policiais entrou em cena. "Polícia, todos no chão!" gritou um dos oficiais, a autoridade na voz quebrando o clima de tensão. A atmosfera mudou imediatamente. Os homens armados tentaram reagir, mas estavam cercados e em desespero. Ricardo viu Marcos hesitar e, em um instante, soube que a chance havia chegado. "Katia, vamos!" Ele puxou a garota e a mãe, levando-as para o fundo, longe da confusão. As circunstâncias rapidamente se transformaram em um frenesi. Os policiais começaram a desarmar os homens que ainda resistiam. E, em meio ao caos, Katia se virou para Ricardo. "O que agora? O que vamos fazer depois?" A ansiedade dela era palpável. Ricardo sentiu um nó na garganta, a luta por uma vida normal balançando entre eles. "Vamos nos afastar disso, de todas essas mentiras. Vamos definir nosso destino sem medo." E a fervorosa confiança dele começava a espalhar uma brisa de esperança. Não muito longe, a mãe de Ricardo observava, olhos cheios de lágrimas. "Desculpe por tudo, meus filhos." O peso de todas as mentiras começou a desmoronar, e as palavras dela confortavam. A situação do galpão estava se resolvendo. Os policiais começaram a levar os homens, incluindo Marcos, que agora parecia derrotado. O desespero dele era evidente, mas a luta de Ricardo e Katia resistia. "Katia!" Ricardo segurou as mãos dela. "Nunca permita que alguém defina quem você é. Você é mais forte do que isso." Ela sentiu a determinação voltando. "Nós conseguimos!" E assim, em momentos, a luz do sol começou a entrar, rompendo as trevas. Katia sorriu pela primeira vez, um brilho de esperança surgindo diante da incerteza que enfrentaram. Juntos, eles estavam prontos para descobrir o que viria a seguir, decididos a fazer seu caminho, livre de amarras e mentiras. Mas enquanto tudo se acalmava, uma nova pergunta pairava no ar. Como lidariam com esse novo mundo à sua frente? Agora, aqui vai um aviso importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos!